imagem como vai ser? Já está. Olá, eu sou Cássia Kélio Tavares, sou professora adjunta do curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ, do campus de Macaé. Hoje nós vamos oferecer para todos vocês um mini curso a partir do nosso grupo de pesquisa e de extensão, o GP Saúde, e eu estou com acadêmicas de enfermagem aqui que vão participar, que compõem o nosso grupo, o GP Saúde. E esse mini curso foi pensado a partir da nossa experiência. A gente quer trazer para vocês um refletir, um pensar sobre espiritualidade no contexto da pandemia de Covid-19. Eu tenho aqui gravando com a gente o Elber Paiva, da página Saberes em Diálogo, que vai ser o nosso moderador, também é o nosso participante externo dessa atividade. Então, eu vou colocar aqui alguns slides para que possa compor a nossa apresentação, para que a gente possa conversar de maneira melhor. Então, vejam, aqui o nosso grupo de extensão e pesquisa em espiritualidade e saúde, GP Saúde, que vocês já podem seguir no Instagram, é só colocar lá gpsaude.ufrj. A página já está disponível, vai ser uma alegria recebê-los, até para a gente poder interagir sobre esse mini curso. E vamos apresentar, não é? Eu sou doutora em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio, sou enfermeira obstétrica e professora adjunta da UFRJ, como eu já falei para vocês. A gente tem hoje participando as acadêmicas de enfermagem, que depois elas vão se apresentar, elas fazem parte dessa apresentação de mini curso, mas a gente tem a Nathalie Moretti Freitas, a gente tem a Pilar Ferreira Almeida, a gente tem a Tamires Mariana de Souza Salles e a gente tem a Tatiane do Nascimento Andrade e como nosso convidado participante externo, Elber Augusto de Paiva. Nós temos também outros acadêmicos que compõem o nosso grupo de extensão, que é a Nayade Rossô Olivetti. Aí a gente tem que dar o desconto, né, gente? O nome da pronúncia. A Nayade hoje não está com a gente, mas ela compõe o grupo de extensão também. Então, veja, aqui é o nosso campus, para quem não conhece, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Nosso tema hoje é espiritualidade e saúde baseada em evidências. Isso é o que a gente está pensando, é o que a gente compor, mas propriamente antes disso, pensar espiritualidade e autoconhecimento em tempo de pandemia, de Covid-19. É muito importante perceber que nesse tempo de confinamento, de isolamento social, a espiritualidade, quando bem refletida, bem vivida, ela pode ser um instrumento bastante importante para que a gente possa viver enfrentamentos nesse tempo difícil, que a gente está enfrentando muitas dificuldades. Não só nós, é uma dificuldade mundial, universal, mas especialmente também nós aqui no Brasil sofrendo muito com isso. E a universidade viva, ela pode contribuir, e aí é toda a contribuição que a gente pode oferecer através da UFRJ. Então, o que a gente está fazendo em termos de espiritualidade, com as nossas vivências, as nossas práticas, em relação a esse enfrentamento da pandemia? Então, nossa universidade e aqui, espiritualidade baseada em evidências. Primeiro, a espiritualidade, saúde, ela faz parte da formação acadêmica, não de maneira formal, curricular, mas ela já está presente nas nossas discussões e a gente está vendo isso aqui através dessa conversa, desse mini curso. A gente deseja, sim, que haja uma reestruturação curricular das disciplinas, especialmente ciências da saúde e ciências humanas, porque a gente deseja alcançar as boas práticas clínicas. A discussão e a boa prática clínica já está presente nas nossas unidades de cuidado e de atenção hospitalar e atenção básica. Eu estava vendo ainda hoje, gente, tá? A PubMed, quando a gente coloca a palavra espiritualidade, de 2015 a 2020, nós temos 6.405 artigos
Isso é um dado relevante. Na BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, de 2015 a 2020, com os temas espiritualidade e saúde, nós temos entre teses e outros artigos 4.886. Então, assim, todos os dias, pelo menos 7 artigos são submetidos nas plataformas para pesquisa. Né? A gente tem aí estudos que sustentam tanto espiritualidade quanto religiosidade. No mundo, a gente tem diversos centros hospitalares e centros de pesquisas importantes, não é? Como, por exemplo, o Hospital John Hopkins, que tem aí uma vasta contribuição no tema da espiritualidade. No Brasil, em várias universidades públicas e privadas, nós já temos esse componente, tanto com grupos de pesquisa e extensão como o nosso, e como também presente nas ligas acadêmicas. Existe uma rede de ligas acadêmicas no Brasil que discutem a espiritualidade no contexto da saúde. E aí, muitos artigos. Então, para que vocês entendam e saibam, discutam com a gente, espiritualidade no contexto da saúde é um caminho em construção. Embora a gente tenha tudo isso, a gente ainda tem muito pouco, não é? Porque tem um caminho bastante legal aí para a gente discutir. Eu queria só trazer algumas questões relacionadas. Primeiro que, por muito tempo, se confundiu muito espiritualidade com religiosidade. Ainda se confunde muitas vezes. Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião e outra coisa é religiosidade. Então, vamos pensar assim, né? A espiritualidade e saúde como conceito transversal, a gente sabe que é uma descoberta em termos de diálogo muito particular e muito assim próximo do nosso tempo nas ciências da saúde, embora discutido na teologia, nas ciências da religião, na religiosidade, enfim. A gente está diante de um multipluralismo cultural e religioso, que a gente tem que entender isso. Quando a gente estuda espiritualidade, a gente vai encontrar-se com todos os contextos de religião e de religiosidade que são valorizados, que precisam ser discutidos, conversados e valorizados. Ao mesmo tempo, a gente também está dentro de um terreno que pode ter um gnosticismo ou um agnosticismo, ou um terreno do ateísmo. E a espiritualidade entraria no terreno do ateísmo? Sim, porque nós entendemos que espiritualidade está no campo da dimensão humana, daquilo que é mais profundo no ser humano. Então, vamos lá, só rapidamente. Religião, o que ela é, né? A gente tem muitos teóricos, gente, muitos mesmo. Quando a gente pensa em religião, a gente vai ter um Koning, que é um psiquiatra americano, que é importante nesse contexto da espiritualidade. A gente tem Leonardo Boff, a gente tem Karl Rahner, a gente tem Hans King, enfim, vários autores na saúde, autores nas ciências humanas e sociais e autores nas ciências da religião e autores na teologia, como é também o meu campo de pesquisa. Então, Koning vai dizer, a religião é um sistema de crenças e praxes que se voltam para o transcendente, mas que tem também, de alguma maneira, tem uma institucionalidade. Toda religião tem dogma, tem doutrina, tem rito e tem moral. Então, esses 4 ambientes, esses 4 conjuntos, compõem o que a gente vai chamar de religião. E a religiosidade? A religiosidade está no campo da experiência, né? Da experiência daqueles que creem, né? Diz respeito à abertura existencial do ser humano em relação ao mistério transcendente que o inunda, perpassa, transpassa. Então, eu tenho fé, eu tenho crenças que eu vivo, eu acredito em seres, entes que estão acima de mim, mas veja bem, nem sempre, não necessariamente, a minha religiosidade pode estar institucionalizada. O que significaria isso? Por exemplo, minha religiosidade pode estar no campo organizacional, não organizacional, extrínseca ou intrínseca. O que seria cada um desses, brevemente falando, né? Atenção, isso aqui é um mini curso. A gente diz que é só um início para a gente se apaixonar pelo tema. Então, uma religiosidade organizacional é quando se trata de idas
idas à igreja, ao templo religioso, ou seja, eu tenho uma religião e eu tenho a minha crença, a minha adesão a partir de uma religião institucional, concreta, organizacional. Quando não é organizacional, eu tenho minha religiosidade, e muitas vezes eu digo que eu tenho uma determinada religião, eu rezo, leio livros, assisto programas, né? Mas eu tenho uma prática um pouco mais individualismo, dissociada da instituição. Ou e tem uma prática extrínseca ou intrínseca. O que é o extrínseco? É quando a religião, gente, isso aí é muito ruim de dizer, mas é quando a religião ela está ligada para os meus interesses privados, privativos. Eu utilizo a religião como meio, não é, mais privativo. E o intrínseco, quando a religião ela me dá condição para uma experiência profunda interna e um comprometimento institucional. Não é? Eu espero que isso aí seja tranquilo para vocês. É só o início da nossa conversa. E espiritualidade? Como a descrevemos, né? Essa é a grande pergunta de hoje. Então, eu trouxe alguns autores. Veja, primeiro, a dimensão espiritual, ela trata diretamente do nosso sentido de vida. E eu diria para vocês, todo ser humano tem, na sua composição humana, na sua composição, a gente diria humano existencial, tem o componente da sua dimensão espiritual. Como nós temos um corpo, ou nós somos um corpo, melhor dizendo, a nossa psique, o nosso psiquismo, a nossa forma de viver socialmente, da mesma maneira, a dimensão espiritual é parte de nós. Por isso que a gente diz, olha, um ateu, eu necessariamente não preciso ter uma crença numa divindade, mas eu entendo que a espiritualidade perpassa, é força vital, é o ar que eu respiro, é o vento que sopra em mim, para que eu tenha um impulso de vida, um pulsar de vida, uma compreensão no meu sentido de vida. Por isso é tão importante no componente da saúde, porque o indivíduo que está adoecido, ele pode ser estimulado, ele pode ser levado a perceber numa ressignificação da vida, numa transsignificação das contingências que ele passa, ele vive, pode ser a saúde ou a doença, e ele abre um novo horizonte de sentido e um horizonte infinito. E a gente tem visto que, de alguma maneira, a presença dos comitês de reconforto espiritual religiosos, a presença do próprio acadêmico ou de um profissional de saúde voltado à percepção dessa dimensão da espiritualidade tem muito ajudado os pacientes, tem muito ajudado a população, tem muito ajudado a pessoa naquilo que a gente entende como qualidade de vida, ressignificação da vida e melhora da sua forma de viver e até passar pela doença. Então, espiritualidade é espaço relacional, onde a pessoa expressa desejos do coração, exigências da sua razão, pode expressar também fragilidades, força, caminho que de alguma forma a gente percorre, né, nas estruturas mais profundas, né, da nossa razão de viver, das nossas esperanças. É um abrir do horizonte de sentido. E a gente pode usar a metáfora do ar. O ar é o quê? O ar que eu respiro. Eu não vivo sem ar, eu não consigo viver. E a grande questão hoje que a gente tem sofrido com o Covid-19, com o coronavírus, é que ele tira do indivíduo a sua capacidade de respirar. Então, veja, da mesma maneira, se eu não respiro, se a espiritualidade não é algo que eu viva e tenha clareza e consciência, é difícil perceber-me no meu horizonte de sentido. Eu preciso da dimensão espiritual para ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais plena, mais cheia de vida, né? mais aberta àquilo que eu desejo como qualidade de vida. Então, algumas pessoas, não vamos nos enganar com isso, são mais sensíveis, né? E aí carregam uma autoconsciência maior da espiritualidade. A gente vê muito isso, a prática de meditação, a prática da própria vida de oração. Se tem uma mediação religiosa, uma presença religiosa que é importante, viver mais aberta e mais comprometida com essa dimensão
da mediação religiosa. Enfim, existem muitas formas de viver, né, de trabalhar, de fecundar esse processo de espiritualidade, né, buscando sentido de vida. Isso aí que é bonito. Outras pessoas, infelizmente, vão passar a vida sem que isso seja despertado. E aí é muito importante, e faz parte do nosso projeto de extensão, fazer com que favorecer, incentivar para que as pessoas se percebam e se abram a essa dimensão que está presente em cada um, está presente em todo mundo. Então, olha, é uma realidade da vida, é parte integrante e vai orientar o nosso sentido em relação à doença, saúde, as nossas perdas, nossas frustrações, o nosso luto. Hoje a gente tem discutido muito a questão do luto nesse processo de Covid, nossas alegrias, a nossa própria morte, né? E aí o dinamismo da espiritualidade acompanha o nosso processo de amadurecimento humano. Por isso, o título desse minicurso, Espiritualidade de Autoconhecimento, porque favorece essa autopercepção sobre a minha vida, a realidade do mundo, né, a realidade da vida das pessoas que nos cercam também. Então, vamos lá. Conceito de espiritualidade. Mais uma vez. Então, veja, a Organização Mundial de Saúde, quando ela reformula o conceito de saúde, ela vai colocar a espiritualidade também, a dimensão espiritual, como um item importante na busca de qualidade de vida, né? E aí, veja, permanece, entretanto, a dificuldade de mensurar. Mas, veja bem, como é que a gente mensura a espiritualidade na vida de uma pessoa, de um indivíduo que está hospitalizado, nos procura numa unidade básica de saúde ou dentro da própria universidade? Hoje a gente tem escalas, não é, que podem mensurar ao menos o processo de qualidade de vida e dar pistas para que a gente perceba como a dimensão espiritual está sendo vivida e como eu posso contribuir também a partir da minha espiritualidade. Então, veja, a gente está num curso, o nosso grupo de extensão, ele é aberto a todos, né? Ele nasce num ambiente de saúde, mas ele é aberto a quem deseja. Mas veja bem, a gente entende que chegar à dimensão espiritual de uma outra pessoa é necessário muito, muito, muito viver a nossa própria espiritualidade. E aí, em tempo de pandemia, né, a gente tem essas cenas. Só que os leitos não estão vazios, eles estão cheios. E veja bem, como é que a gente pode chegar às pessoas, chegar às famílias, aos profissionais de saúde, aos profissionais em linha de frente, e a nós mesmos, que muitas vezes confinados em isolamento e distanciamento social, nos afligimos com a ameaça de um vírus letal. Não é? A gente não quer isso, a gente não quer que esse leito fique preenchido, a gente quer esvaziar. Na verdade, a gente quer essa imagem de um leito vazio, porque os nossos pacientes estão se recuperando, os nossos profissionais estão dando um respirar de alívio por conta dessa pandemia que nós acreditamos que em breve vai passar. Não é? A gente deseja essa imagem. Embora, imaginem, a gente está usando a metáfora, né? A gente não vai ter leito vazio, a gente quer que o leito seja um ambiente de recuperação, de cura para os nossos pacientes. Mas como a gente pode fazer a partir da nossa espiritualidade, como a gente pode contribuir para que as pessoas se recuperem o quanto antes, né? E que os nossos profissionais fiquem num espaço de maior conforto quanto antes. E vejam, talvez seja essa imagem que a gente está vivendo agora. Um tempo nublado, escuro, sem muita cor, cinza, né? Sem muita alegria, muitas famílias vivendo luto. E a gente percebe que mesmo em tempo de luto, de dor, de incerteza, de muito trabalho, a gente pode se deparar com o nascer de um sol bonito que vai nascer. Esse é o horizonte, atenção, é essa imagem do horizonte de sentido quando a gente busca viver a nossa espiritualidade de maneira mais plena, aberta à vida, aberta à natureza, respirando um ar puro, porque nós buscamos lá no fundo do nosso coração, da nossa consciência, um desejo de viver melhor de maneira mais aberta. Aberta ao mundo, aberta às pessoas,
aberta a quem faz parte da nossa vivência, da nossa existência, aberta ao que há de mais profundo dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, desejamos, projetando, os nossos próprios projetos de vida. E aí, eu quero convidar as nossas acadêmicas agora para uma conversa. E a conversa é muito simples e você que está assistindo esse minicurso pode refletir sobre isso. A intenção do minicurso é essa, não é? Desse minicurso é essa, que a gente possa perceber, mesmo que você não possa debater com a gente, mas que você pense e reflita sobre essa questão. Espiritualidade e autoconhecimento durante a pandemia de Covid-19. Como tenho vivido essa experiência? Esse tem sido o nosso debate no nosso grupo de extensão e pesquisa. Eu gostaria agora de convidar as nossas alunas acadêmicas do curso de enfermagem, cada uma contribuir de alguma maneira como tem vivido esse tempo de pandemia, privilegiando a sua dimensão espiritual. Fica aberta a palavra para quem deseja agora. A gente tem aqui a Pilar, tem a Tamires, tem a Tatiane, tem a Nacheli. Bom, eu posso começar. Sou Nacheli, como Cássia bem colocou. Muitos me conhecem como Nath. Eu sou acadêmica de enfermagem do 9º período da UFRJ Macaé e trazendo um pouquinho da minha vivência frente à pandemia sobre esse tema, espiritualidade e autoconhecimento. Durante estes dias de quarentena e em casa, eu me coloco muito em pensamento sobre o meu eu. E praticamente durante 20 anos, tenho 24 anos hoje, praticamente durante 20 anos da minha vida, eu passei estudando, né? Sempre na escola, depois ensino fundamental, ensino médio, logo depois veio a graduação. Pensando nisso, eu fiquei pensando, né? Foi redundante, mas foi o que aconteceu. Eu fiquei pensando muito no que eu aprendi ao longo dessa jornada de quase 20 anos. E logo veio uma resposta com demanda da minha mãe para ajudá-la também na faculdade que ela iniciou esse ano. E isso foi muito bom, pois mesmo toda essa turbulência e toda essa vivência escura, como bem a Cássia colocou, eu consegui conhecer um pouco mais a realidade e me aproximar mais da minha mãe. E isso está sendo um grande aprendizado, não somente para mim, mas para ela também. E depois disso, na semana passada, mais um aprendizado surgiu na minha vida e uma nova demanda também, um desafio, eu coloco assim. Uma professora conversando comigo, ela falou: por que você não escreve? Você relata tanto as histórias da sua avó, como que é a vivência com ela, por que você não faz um livro? Ou um e-book, alguma coisa assim, né? Relata, escreve sobre essas histórias, sobre conversas de família, histórias de família e até mesmo receitas, que vai ser um grande trabalho para a família, um grande presente. Então, com tudo isso, com toda essa jornada de ficar em casa, eu estou conseguindo praticar tanto o autoconhecimento, né, quanto a espiritualidade dessa forma. Está sendo maravilhoso para mim e com certeza será para minha mãe e para toda a minha família com esse novo trabalho. Muito bem, Nath, muito bem. Que bacana, né? Um dos processos de enfrentamento, eu tenho ouvido isso e eu compartilho com você, tem sido muito a questão de escrever, não é? Não apenas leitura, mas escrever, biografar. Muito legal, muito bacana mesmo. Que bom. Quem quer mais contribuir com a nossa conversa? Hein? Tamires. Tamires, se apresenta, Tamires, aqui no nosso mini curso. Meu nome é Tamires, eu estou no 3º período de enfermagem da UFRJ, no campus Macaé, e o processo de isolamento social, para mim, no início, foi algo muito difícil de aceitação. Eu vejo que, bem no início da pandemia, nas primeiras 2 semanas, foi um processo muito difícil, onde eu não conseguia desacelerar.
E no decorrer desse tempo, eu percebi que eu precisava desacelerar um pouco, porque eu acredito que não só eu, mas todas as meninas, a gente passa por um percurso muito grande de ensino médio, aí depois, se a gente faz um cursinho, ou já vai direto para a graduação, são tempos muito difíceis e eu não tinha nenhuma qualidade de vida. Eu não tinha saúde mental. E nessa pandemia, as 2 primeiras semanas foram muito difíceis para mim porque eu simplesmente não conseguia ficar parada. Eu simplesmente não conseguia tirar um tempo para mim para fazer algo que não fosse relacionado à universidade. E na terceira semana eu senti essa necessidade de desacelerar. E eu encontrei muito refúgio. Primeiro foi no yoga, eu comecei a fazer semanalmente e ainda estou fazendo até hoje. Tem sido uma prática que está me ajudando muito a me conhecer, a ter um autoconhecimento, além de ser um momento em que mais nada importa, sabe? É só você, o seu corpo. É um momento que, para mim, assim, eu fico aguardando a semana inteira para poder encontrar com a professora online para poder fazer. Isso tem me ajudado muito nesse processo. E a leitura foi algo, assim, que eu sempre gostei desde pequena, mas eu nunca tive tempo para ler aquilo que eu realmente queria. Então, assim, quando eu estava no ensino médio e quando eu estava no cursinho, eu não poderia ler um livro, por exemplo, de romance que eu gostava, porque eu tinha que ler obras para poder fazer a prova do Enem, para poder me ajudar na redação. Então, nunca era algo que eu queria ler. E eu sempre fui, assim, deixando de lado. Até mesmo no primeiro ano de graduação, também foi um ano muito corrido para mim, porque é tudo muito novo, o ritmo de estudo é tudo muito novo, e no meu caso eu vim para um estado diferente, então, assim, foi um ano muito difícil, o meu primeiro ano de graduação. E essa pandemia, ela me deu essa oportunidade de começar a ler os livros que eu sempre quis ler, mas eu nunca tive tempo para ler, porque a correria do dia a dia não me possibilitava isso. E tem sido maravilhoso para mim, assim, de verdade. É como se, quando eu pego para ler, é como, não sei, sabe? É como se eu estivesse realmente viajando, como se tivesse uma outra dimensão. Isso tem feito muito bem para minha saúde mental e é algo que eu quero levar para o meu dia a dia, mesmo depois que essa pandemia acabar, eu quero conseguir encaixar um tempo específico para que eu possa sentar, para que eu possa ler aquilo que eu realmente quero ler e continuar também com a prática de yoga. Muito bem. A Tamires levanta uma questão importante, que é o olhar corporal. Não é? A gente tem aí o exemplo do intelectual, da escrita, da leitura, mas a gente tem também esse cuidado corporal. A nossa espiritualidade vai envolver essas dimensões todas, certamente. Vamos ouvir mais alguém? Então, nós estamos pensando e refletindo sobre espiritualidade e autoconhecimento durante a pandemia de Covid-19, né? E como tenho vivido essa experiência. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou parar o slide, que eu quero que vocês, de alguma maneira, a gente possa mostrar melhor a imagem. Então, quem vai falar agora? Vai falar da sua experiência. Eu posso falar. Por favor, Tatiane, se apresenta e conta pra gente um pouquinho. Eu sou a Tatiane, eu estudo no terceiro período de enfermagem e obstetrícia da UFRJ Macaé. E nessa questão de autoconhecimento e espiritualidade no âmbito da pandemia de Covid-19, eu me identifico muito com a fala da Tamires. Eu consegui desenvolver nessa pandemia, nesse isolamento, nesse contexto ruim que a gente está vivendo, né? Eu consegui me dedicar mais ao yoga, que é uma prática que eu sempre gostei de fazer. E com o isolamento social, eu pude me dedicar mais a isso, por estar mais em casa e ter mais tempo para me dedicar a isso. Outra questão também que eu vejo como importante, eu até comentei em algumas das nossas reuniões, eu conseguir parar tudo para poder observar o pôr do sol.
E assim, são coisas pequenas, mas a gente até comentou que são pequenas alegrias da quarentena, porque são detalhes que fazem a diferença no dia a dia, na rotina de isolamento, de distanciamento social. A gente até instigou, quando nós conversamos como grupo, que sensações essa observação do pôr do sol me trazia. E aí a gente falou de infinitude, a gente falou de liberdade, a gente falou de vida, perceber os passarinhos no pôr do sol. Eu acho que isso tem me mantido nessa quarentena e nesse contexto todo. E outra coisa também, eu tenho conseguido me dedicar mais a escrever o que eu sinto. Eu parei nesse contexto, eu consegui separar um caderno e escrever as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, as comidas que eu gosto, as comidas que eu não gosto. Isso de fato, acho que assim, para mim tem sido muito bom e é um autoconhecimento assim imenso. Eu tenho me conhecido muito mais, tenho percebido muito mais, tenho parado para poder me observar, perceber o que eu gosto em alguém, o que eu não gosto em alguém, as atitudes que eu não gosto, que eu gosto. E coisa que com a rotina da faculdade eu não parava muito, não conseguia observar muito isso. E, enfim, essa é a minha experiência, esse é o meu relato. É dessa maneira que eu tenho promovido o autoconhecimento e a espiritualidade nesse contexto. Tatiane, que bonito, né? A gente aí você dá um recorte também, veja, a gente pensou já foi aqui falar de leitura, em biografia, em cuidado corporal, você também traz isso, e traz a questão, a dimensão da contemplação. Espiritualidade é isso também, eu abro os meus olhos para perceber coisas que já estavam lá e que muitas vezes a gente até banaliza como o pôr do sol, como uma lua bonita, como um vento diferente que bate na nossa porta de janela, como a chuva. São coisas que parecem muito simples, mas elas renovam a nossa vitalidade, as nossas energias vitais, como as plantas, enfim. Pilar, o que você quer contribuir? Se apresenta, fala um pouquinho para a gente também, que eu sei que você tem coisa bonita aí para compartilhar. Meu nome é Pilar e eu estou no 6º período de enfermagem também, na UFRJ. E eu acho que o que eu mais tenho percebido que tem me chamado a atenção são as tarefas do cotidiano, porque a gente está preso dentro de casa e assim só vai à rua para ir no mercado. E eu já tinha o costume de observar essas pequenas coisas. Às vezes estou saindo da faculdade e o céu tá bonito, eu paro e contemplo. Só que dentro de casa eu percebi, depois que a gente teve aquela conversa, né? Tenho parado mais para olhar o pôr do sol depois do que a Tati falou, que eu parei um pouco de observar essas coisas e eu comecei a observar, me observar mais e observar como eu ajo dentro de casa, como eu lido com as tarefas, sabe, no espaço que eu tô, e as tarefas domésticas que cresceram, assim. Antes a gente estava na faculdade o tempo todo, aí não tinha tanta louça para lavar, não via tanta sujeira, e agora a gente tem que lidar com essas coisas. E eu tenho buscado arrumar prazer, ver essas tarefas cotidianas com mais prazer, sabe? Essas pequenas coisinhas. Às vezes você fazer uma comida, tá preparando a comida, você pode botar uma música e aproveitar o momento, porque a gente faz tudo tão na correria que a gente deixa de perceber o prazer nas pequenas coisinhas que a gente pode, sabe, que a gente pode sentir e parar e prestar atenção mesmo. E também como tá confinada e comigo mesma, porque eu moro sozinha, assim, não tô com os meus pais, não tô com a minha família, eu tenho me observado muito, mais do que já fazia antes. Então, assim, parar para refletir sobre os meus sentimentos em relação a coisas, por exemplo, agir de forma impulsiva e coisas assim, me estressar com pequenas coisas, porque eu tô estressada, porque tem louça para lavar e essas coisas, sabe?
Então eu estou usando isso para o isolamento tem servido para isso, para tentar melhorar, crescer, assim, dar valor às pequenas coisas e tirar um pouco o peso que elas geralmente têm pra gente do dia a dia, que é maçante, né? E é isso, gente. Pilar, obrigada. Que bonito, não é? A gente consegue fazer essa autopercepção. Eu estou vendo que tem plantinhas aí perto de você. Então, as plantas também, elas nos trazem, como eu tenho animais de estimação, nos trazem um senso de vitalidade, uma energia boa, bonita. Mas olha só, vamos ouvir agora o Elber. Elber, você também, como é que está a sua experiência, né, nesse período? Como você vive a sua espiritualidade? Compartilhe um pouco com a gente. Oi, que bom falar com vocês, ouvir, né? Todas as experiências, foi bem interessante. Se eu consigo botar minha tela grande aqui. Se não tiver, não tem problema, deixa a Cássia com a tela grande. Eu trabalho na PUC do Rio de Janeiro, já vão 10 anos. Desde o isolamento eu tenho trabalhado de casa, né? Desde março. Eu moro com a minha esposa, com o meu filho de 13 anos, então é claro que tem momentos que não é fácil, né? Porque a minha esposa ela está desempregada, então estão todos em casa, né? E um filho de 13 anos que não está tendo aula, que está tendo atividades da escola via Google, né? Enfim, não é a mesma coisa, né? Do que a escola. Então, tem os momentos lá dele jogar, né? Do videogame, aquelas coisas, e eu como pai e como esposo, tenho que saber lidar com tudo isso. E o meu trabalho, porque eu continuo trabalhando de casa, tenho também ter esse tempo para eles também, com a minha esposa e com o meu filho. Não é fácil, né? Tem sido difícil, porque conciliar tudo isso, estando no mesmo local, né? Tendo um momento em que eu preciso estar no computador trabalhando, que às vezes não posso estar com muito barulho, enfim. E a espiritualidade eu já faço há muitos anos, eu pratico os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, e que trabalha muito a dimensão do silêncio. Então, a Cássia sabe que eu sei que ela gosta também. O Rubem Alves, por exemplo, que é um grande escritor, ele fala muito dessa dimensão do silêncio. E Santo Inácio de Loyola ele sempre trabalhou de que, para poder ouvir a Deus, é necessário que nós silenciamos, né? Internamente, claro, externamente, se possível, mas principalmente internamente. Porque senão a gente não consegue ouvir, né, o que Deus tem para falar. Então, eu já tinha essa prática. É claro que em casa, né, até mesmo esses momentos de oração fica difícil, né? Tem que tentar conciliar também o horário para isso, em um momento para que se possa fazer isso. Mas é claro que a gente percebe que, diante de tudo que está acontecendo, a gente começa a dar valor às pequenas coisas, né? Como acho que muitos falaram, né? Da questão do pôr do sol, ver uma paisagem, a gente começa a entender que a gente estava num ritmo acelerado, né? Correndo o tempo todo, e Santo Inácio já falava isso nos exercícios espirituais. Ele é de 1500, lá do século XVI. Ele dizia que a paisagem é a mesma, o que muda é o olhar. Às vezes a gente corre e comigo já aconteceu diversas vezes, passar por algum lugar várias vezes, e até que um dia eu tenha que passar por algum motivo mais devagar e identificar alguma coisa, alguma paisagem que antes eu não conseguia perceber. Mas é porque mudou o meu olhar. Então eu acho que a pandemia pode nos ensinar isso. A paisagem é a mesma. O que vai mudar? O que muda é o meu olhar. O meu olhar diante dessa realidade. Acho que está sendo um pouco assim também. Claro que tem dias que a gente fica mais triste, tem dias mais alegres. Eu tenho muita ansiedade, então tenho que aprender a controlar também. Não achar que agora eu posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não dá conta. Entender também as nossas limitações. Acho que essa é a grande
lição que tem ficado para mim, né? Identificar e ver diante de tudo que está acontecendo, sem pensar lá na frente, mas um dia de cada vez. Elber, obrigada. Eu, assim, para aproveitar, fazer um compilado de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou abrir o slide de novo e eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou trazer uma imagem desse slide. Deixa eu ver se eu consigo, gente. A gente vai aprendendo quando a gente faz, não é? Todo mundo, todos os professores falam isso. Na verdade, nós falamos, todos nós falamos dessa imagem aqui, não é? Isso aí, para nós pensarmos já na conclusão do nosso mini curso, é a paisagem que a gente passava sempre por ela e não percebia, percepção de nós mesmos, percepção do nosso corpo, o que somos capazes de escrever, de pensar, de refletir, de modificar, nossas orações, nossa meditação. Enfim, são coisas que são possíveis de levar pós-pandemia. A pandemia em si, ela está trazendo uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de aprendizado. Infelizmente, para muitos, dor, né? A gente vai ter que enfrentar outras questões depois, mas a gente tem que pensar nesse momento que a nossa saúde mental, o nosso autoconhecimento, a nossa forma também de ajudar as pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos, partem de tudo isso que nós conversamos aqui. E eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que vão assistir o nosso minicurso para pensarem sobre isso também, né? Como é que eu posso fazer esses enfrentamentos nesse tempo de pandemia, tempo assim muito doído, né? Mas a gente é capaz de fazer diferente, de ter saúde, de buscar saúde. E se nós não conseguirmos, pedir ajuda, pedir apoio. O isolamento é um distanciamento físico, mas o isolamento, esse distanciamento físico, está nos dando a possibilidade de aproximações, mesmo que virtualmente. Então, nós podemos pedir ajuda, nós podemos nos socializarmos, mesmo que virtualmente. Então, é possível que a gente se encontre com as pessoas. Eu tenho feito muito isso, agora é a minha experiência, né? Além de escrever, de fazer esses encontros virtuais, lives, essas coisas todas que a gente vai aprendendo, eu tenho me reaproximado de pessoas, de amigos que estavam mais distantes. Isso tem sido muito bom, muito libertador, muito preenchedor da vida. Então, são formas também que a gente está aprendendo de lidar para continuar o nosso processo. Tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Quem tiver, levanta a mão. A gente dá a voz, a gente já está finalizando o minicurso. Eu não sei se mais alguém. Então, Elber falou de Rubem Alves, né, Elber? Então, tá aqui, olha. Ele diz assim, eu gosto muito dessas duas frases. Ele diz assim, somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a ideia de que talvez essa seja a essência da experiência religiosa, quando ficamos mudos sem fala. Aí, livres dos ruídos, do falatório, dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Ele completa, Rubem Alves, para mim Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Nosso poeta ensina muito para a gente sobre espiritualidade. Então, eu quero me despedir de vocês, agradecendo ao Elber Paiva, que participou com a gente, agradecendo as nossas acadêmicas de enfermagem que estão aqui, que deram depoimentos lindos, que fazem parte do projeto de extensão, e convidar a vocês para nos seguir no Instagram e participar, dar um retorno, escreve lá, fala para a gente como você está vivendo também
a sua espiritualidade ou a sua dimensão espiritual nesse tempo de pandemia. Vá lá, segue a gente, GP Saúde, Grupo de Extensão e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFRJ, Campus Macaé. Tá? Me despeço agradecendo a todos. Um abraço e até uma próxima vez.